Boa noite, boa noite. Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu adicionar. Pode ir entrando, pode ir entrando. Vamos lá aqui que eu vou adicionar seu convite. Doutora Nancy já está esperando para a gente começar aqui a nossa live. Nancy. Olá, amigos, vocês que estão entrando, tudo bom? Boa noite para todos vocês. Essa é a nossa primeira experiência aqui com esse novo instrumento, com a live. Oi, e eu já estou aqui com a doutora Nancy. E aí, doutora Nancy, tudo bom? E aí, como estamos todos? Eu inicialmente queria felicitar e queria, em seu nome, saudar todas as mulheres esta semana que foi dedicada a essas mulheres guerreiras que realmente fazem diferença na sociedade e que têm aí sido batalhado por dias melhores e por uma sociedade mais justa. Eu quero parabenizar vocês. E o pessoal já está entrando, Nancy. Tem muita gente, nós já temos aqui... Mimi, amigas. Isso, 18, 20 pessoas. Muitos colegas e alguns pacientes vão entrar. Algumas pessoas que olharam o meu Instagram e disseram assim, como? A doutora Nancy, eu conheço ela há muito tempo. Ai, meu Deus. Não vale, de uma pessoa tão amiga assim, não vale. Eu queria lhe dizer que, para mim, assim, é muito gratificante, principalmente que você tem feito um trabalho muito bonito nas redes, né? Com informações de ciência, né? Você tem informado muito através do seu canal. Eu acho isso muito importante, porque evita que essas pacientes sejam contaminadas por tanta fake news, né? Num período tão difícil que está agora o Covid, a gente tem que enxugar as informações e dar as informações precisas e que realmente contribua. E você sabe fazer isso muito bem. Na verdade, Nancy, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que eu te falei isso, mas assim, toda a minha formação, tanto a graduação quanto a pós-graduação, foi feito em hospitais públicos, né, no nosso querido SUS. E eu tenho uma gratidão muito grande. Eu acho que esse serviço deveria ser assim, nós que somos médicos e nós tem que dar essa devolução à sociedade em prestação de serviço, né? Então, foi isso que me motivou. Nesse momento, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis, talvez o pior momento do nosso país, com essa calamidade toda pública, que é essa pandemia do Covid. Exato. E a gente precisa entrar de uma forma responsável, trazer informação de qualidade, mas uma informação acessível às pessoas. E assim, durante o dia, Nancy, eu quero dizer... Primeiro eu quero lhe apresentar, você é médica, mastologista, tem toda uma formação na área, preceptora e foi coordenadora da residência médica em mastologia do Hospital Barão de Lucena durante muitos e muitos anos, praticamente fundou a residência médica lá junto com o Darley. Você tem também, das seus inúmeros títulos aí, o mestrado lá na Universidade Federal de Pernambuco, na pós-graduação de Biologia Aplicada à Saúde, tem feito um trabalho também social importante. Diz que trabalho social a gente não pode divulgar, né? Fica entre nós e Deus, mas muitas coisas que você tem feito para a sociedade, ajudando o próximo, isso é muito bacana. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre as dúvidas sobre saúde da mulher, sobre câncer de mama. Eu já recebi ao longo do dia, aliás, ao longo da semana eu recebi isso aqui de perguntas e fui anotando aqui. Então tem muitas dúvidas e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo também vão ter outras perguntas que vão querer fazer. Eu quero também cumprimentar Cristiane Nimir, que é uma médica, nossa amiga lá de São Paulo, patologista, está nos prestigiando. Doutora Fabiana, enfim,
muita gente que já entrou e que está conosco aqui. Sejam todos Muita gente de bem-vindos. coração bom, né? Não adianta a gente ter esse currículo todo, mas não ter coração bom. É verdade, é Gabi, verdade. Mimi, Darley que está aí, tantos amigos, não médicos também que eu estou vendo entrar aí. E a ideia De é essa. coração bom. A ideia é essa. A ideia é que a gente atrai esse pessoal que não é da área para a gente falar exatamente sobre essas necessidades da educação para instruir as pessoas na prevenção, no diagnóstico precoce. E eu queria fazer a primeira pergunta para você aqui, para a gente começar esse bate-papo falando sobre a sua especialidade. O que um mastologista faz? O que é a mastologia? O que é que o mastologista faz exatamente e como é que é feita essa formação até você chegar a dizer assim, não, eu sou um mastologista. Então, diz pra gente. Vamos começar por aí. Na verdade, a disciplina de mastologia, né, vamos dizer assim, a especialidade de mastologia, ela é relativamente nova para o que a gente tem da medicina. Então, lá para trás, todos os oncologistas tomavam conta da mastologia. Então, dentro da universidade, por exemplo, a primeira cadeira oficial de mastologia foi aqui, com o doutor Figueira, aqui no hospital da UPE, né, do Oswaldo Cruz. Ficou escura um pouco a tela? Ficou, né? Tá. Pronto. Um pouquinho então, só. Resumidamente, para ser um mastologista, a gente tem que vir de duas formações. A gente vem da formação de cirurgia geral, né, que muitos fazem essa, ou da ginecologia, e muitos da oncologia, que seguiram o caminho da oncologia cirúrgica, também optaram para, vamos dizer assim, ficar especificamente na área da mastologia. Então, é aquele médico que cuida das mamas, né? Vamos dizer, resumidamente, cuida das mamas. Mas a mama hoje não é só cuidar da mama, né? Quando a gente fala em cuidar de um câncer de mama, de cuidar mesmo das doenças benignas mamárias, a gente tem todo um envolvimento de orientação de hábito alimentar, tanta conversa se tem no consultório, tanta você vai ver gente aí perguntando muita coisa sobre dúvidas usuais. Então, se o mastologista se resumir a falar exclusivamente, seu exame deu normal, isso aqui está tudo bem, até daqui a um ano, não está fazendo muita coisa, porque hoje a gente entra na prevenção, hoje a gente entra em falar de qualidade de vida, entendeu? Então, a formação acadêmica vem dessas vertentes, né? Mas ele não só cuida da mama. Para quem ouve isso, o mastologista é o que cuida da mama. Nem sempre é só isso, né? Então, do ponto de vista acadêmico, é basicamente isso, é a formação oncológica. Entendi. E nisso envolve também a questão, porque as mamas, muita gente acha que a mama é despregada do corpo, né? É um órgão separado. E não é, né? Elas é um órgão que está junto e que envolve não só localmente, mas toda uma saúde, envolve todo um complexo de relações, não é? E a gente sabe da importância que isso traz tanto para a saúde física e mental. E eu queria uma pergunta aqui que já enviaram para a gente. Eu estou aqui acenando aqui para nossa amiga Mel, lá que fez a doutorado conosco. Luciana Limões está mandando um abraço, coraçãozinho, perfeito. Enfim, tem muita gente entrando aí. Tem muita gente amiga da malhação minha, viu? Porque para a gente Coisa ter boa. saúde, a gente tem que, né? Pois bem, a pergunta que fizeram agora, que mandaram aqui por que o câncer de mama está tão frequente? E qual seria o exame mais eficaz para o diagnóstico? Olha, a gente, na verdade, não foi feito para ter câncer, né? Com certeza. Deus fez a gente tão perfeito. Eu gosto de falar dessas coisas porque é verdade. A gente tem fenômenos que fazem com que nossas células morram a que não presta. Mas a gente bombardeia nosso corpo com tanta coisa, né? São alimentos inadequados, qualidade de vida inadequada, viver inadequadamente na infelicidade, é tanta coisa que a gente termina essa nossa célula seguindo o caminho outro, né? Então, ela codifica, né? Porque toda célula ela tem um código genético, ela codifica isso de alguma forma errada e começa a proliferar. Então, o câncer de mama é basicamente uma proliferação
errada, né? Era uma coisa que não era para dar certo e deu errado, né? Por algum motivo. E aí eu coloco entre parênteses, tomo muito cuidado, depois que se tem um diagnóstico, sobre a questão de se colocar muita culpa, né? O que é que eu fiz, eu acho que isso pouco interessa, porque como é multifatorial, como tem várias causas, existem pessoas que não fazem nada para não ter câncer e tem mesmo assim, né? Herdam da família, né? O câncer hereditário. Então, isso aí é o que é o câncer de mama. Mata muito porque é multifatorial, né? A gente hoje não tem um tratamento específico. A gente tem muitas descobertas na ciência sobre os vários tipos de câncer, alguns tratamentos bons e que conseguem uma resposta boa, mas não existe 100% de eficácia em nada. Então, continua realmente, a gente vê isso, que é a segunda causa de morte nas mulheres, né? A primeira causa de morte nas mulheres é o câncer de mama, né? E só perde para o câncer de pele não melanoma, né? É a incidência maior para a mulher é o câncer de mama. E mata muito também. Então, É verdade, é verdade. então A isso a gente gente... pode seguir, Nancy, pode seguir. E você falou sobre o exame melhor, né? Isso, a pergunta é qual o exame mais eficaz para o diagnóstico? O exame, a gente tem que dizer o seguinte, toda vez que a gente vai para a medicina, a gente tem que ver o que é que diminui mais mortalidade, né? O que é que eu, através de imagem, consegui dar mais diagnóstico desde o início lá, por isso que se chama rastreamento. A gente está tendo uma linguagem aqui para justamente as pessoas mais leigas, né? Não é para médico. Então, rastreamento é dar o diagnóstico no início, onde não existe caroço, onde não existe tumor, onde não existe ulceração, não existe nada. Então, esse rastreamento, para ser eficaz, vários estudiosos começaram a fazer, criaram um padrão. Qual é o padrão hoje? É da mamografia. Ela, efetivamente, é o exame que mais foi eficaz em diminuir mortalidade. Quando a gente, tudo em medicina for fazer, a gente pensa em diminuir mortalidade, não é isso? Então, diminuir mortalidade. Qual é o tratamento melhor em drogas? Você que é oncologista. O que melhor diminui a mortalidade. Então, em exame mamário, é a mamografia. Ela é o padrão ouro considerado. Lembrar que ela tem que ser feita acima dos 40 anos, né? Aí todo mundo pergunta assim, o porquê disso? Porque tem vários motivos por quê. A mamografia, se ela for feita acima dos 40 anos, ela beneficia em muito as mulheres, né? Se você for fazer abaixo dos 25 anos, não há mama própria para a mamografia. E isso tem uma razão de ser. A mulher nova, ela tem muito mais glândula, tem muito mais tecido mamário do que a mulher de mais idade. À medida que a idade vai aumentando, ela vai substituir na mama dela glandular pela gordura. Então, os 40 anos se mostrou ser mais eficaz. Os estudos abaixo disso não são. Mas aí eu faço minhas ressalvas. Tem casos especiais, como tudo em medicina, a gente não vai lá. Saiu um pouquinho, não foi? Foi eu Isso, com isso. você. Mas você estava falando, como tudo na medicina. Como tudo na medicina, ela tem que ser bem usada, indicada por um médico. Então, eu vejo na minha rotina normal do consultório, algumas mulheres sentirem algumas coisas. Por exemplo, estou com a dor, estou com um caroço que eu palpei. Da sua própria cabeça, ela resolve ir em qualquer lugar para fazer ultrassom. Eu não recomendo isso. Eu acho que você tem que ter um mastologista como aquele médico amigo que você pode contar. Encaixa, eu estou aperreada, queria dar uma olhadinha na minha mama, percebi isso. Aí a gente vai lá, conversa sobre o rastreamento, encontra o exame apropriado. Tem algumas que já têm idade de fazer primeiro a mamografia e, com frequência, elas fazem primeiro o ultrassom. Isso não é muito legal. Eu quero um exame, esse exame, que vai ver tudo. Olha, não existe esse exame de ver tudo. Existem os exames específicos, vamos dizer assim, para cada situação, não é? Então, a mamografia é o padrão ouro e os outros servem de complementar. Eles sempre são complementar. A gente tem
a ressonância como complementar, que é uma arma muito importante, a gente tem ultrassom, não é? Então, todos esses exames são complementares, mas eles devem ser indicados, eu enfatizo aqui, pelo seu mastologista, pelo seu médico, né? Nossa medicina aqui do Brasil, as pessoas têm muito acesso ao mastologista. Você não vê isso muito fora. Fora, as pessoas vão para um médico generalista e que se encarrega de pedir os exames, certo? E Então, aqui a gente tem esse eu acho que eu acesso. respondi. Bom, eu acho também. Eu só queria tocar num ponto que algumas pessoas que estão escrevendo aqui colocaram, que realmente o câncer, você falou algo muito interessante, que o câncer, de fato, é uma doença multifatorial, né? Ela decorre de fatores internos, fatores ambientais, externos e alguns fatores genéticos que eventualmente sejam individuais, não é? Alguém colocou assim, a alimentação, os hábitos, o sedentarismo, o estresse, isso pode gerar câncer? Isso pode contribuir com certeza, né? Não é, Nancy? A alimentação, Exatamente. a falta de atividade física, então tudo isso são coisas que dentro é como se fosse vários empurrõezinhos até a coisa... E é bem interessante, assim, às vezes as pessoas, os pacientes, né, dizerem assim, mas eu levei uma vida tão cheia de esporte, fazer exercício diário, alimentação, e eu estou com câncer. Preste atenção, não se perdeu nada, porque o tratamento, inclusive, dessas pacientes que têm uma qualidade de vida, para câncer, a resposta é melhor. Eu tenho uma paciente que ela era crossfiteira, né, continua sendo. Então, foi um dos melhores resultados. Ela não teve algumas reações à droga da quimioterapia, justamente por ser uma pessoa saudável. O que nós temos visto, exatamente isso. Pode até ter câncer, mas tem uma estrutura física, tem uma qualidade, né, orgânica, uma reserva orgânica que faz com que ela consiga evoluir no tratamento de forma melhor, a cirurgia e o que vier, né? Exatamente. Você não faz... pela sua saúde, não existe uma garantia não ter câncer. Eu queria muito ter esse poder de chegar numa varinha e dizer assim, você não tem câncer, você não tem câncer, eu não quero que minhas amigas tenham câncer, mas isso não é verdade, né? A gente sabe exatamente, quem estuda a parte de biologia, como a gente vive pesquisando lá no LICA, a gente sabe disso, que a gente não pode. E eu tomo muito cuidado com isso, porque isso gera, na prática do consultório, muita culpa, entendeu? Então, pessoas sofridas, por exemplo, o estresse, o sofrimento, eu acho que são os gatilhos, né? São os gatilhos. A gente tem vários gatilhos ao longo da vida. Mas a gente dizer que foi isso, foi essa tristeza, foi eu viver de um modo ou do outro, eu acho muito... carregar um peso a mais para a paciente. Eu acho que elas não necessitam disso. Já é muito sofrimento para carregar culpas, certo? Você falou da mamografia e aqui vieram as duas observações que eu anotei aqui do pessoal que está assistindo. Por que tem que começar aos 40 anos? Então, como Nancy falou, na verdade é baseado em estudo clínico, né? É observado que a incidência do câncer de mama começa a aumentar de maneira significativa a partir dos 40 anos e a partir dos 40 anos que esse exame começa a fazer diferença no diagnóstico com impacto na sobrevida, né? Em ganhar vidas, em salvar vidas. Então, tem que começar aos 40 anos, principalmente porque no nosso país, tá? No nosso Brasil, 30% dos diagnósticos são de mulheres entre os 40 e os 50 anos. Então, como é que a gente vai começar a mamografia aos 50 anos, deixando 30% para trás, né? Exato. Não pode. Faz sentido. Né? É a mesma coisa de você querer abraçar o mundo quando você tem um pequeno mundo que precisa ser tratado. Então, a gente não está aqui, não é o propósito da live, está falando de estatística e de trabalhos, mas para vocês terem uma ideia assim, bem rápida, o benefício da mamografia, cada uma que se faz, você tem benefício para 8 mulheres acima de 40 anos. Mas se você for fazer isso numa idade de 25 para baixo, você, para cada mamografia, o benefício é se você fizer 2.500 mamografias. Então, isso aí dá para vocês terem uma ideia, tá entendendo? Que a gente tem que escolher. Isso é saúde, entendeu? Saúde pública é a forma que se faz para ter um benefício maior.
Não, o eu já ouvi uma vez, custo-benefício, né? é, Diagnóstico mais precoce. eu já É, ouvi de pacientes sobre, eu acho que o plano está querendo economizar comigo. Não existe nada disso, minha gente. Vamos parar de, né, conjecturar as coisas que não existem. Eu vi uma pergunta aí, rapidinho, é que sobre, até a gente estava falando de causa, é que se pancada dava câncer de mama. já tem Esse três perguntas, já tem três é, aqui, a mesma pergunta. e Se traumas, se de repente acidente que leve pancada, se de repente andando de bicicleta e aí leva uma bolada, sei lá. Já colocaram essa situação aqui. Então, tem a ver alguma coisa assim de trauma e o câncer de mama? não, definitivamente não. Vamos raciocinar que o câncer de mama, por exemplo, você levou, uma paciente minha teve uma queda quando tinha 10 anos de idade, por isso teve, ela nem mama direito tinha, e ela relacionou anos depois, aos 50 anos, ter câncer, porque a mãe tinha falado. Então, eu disse, vamos raciocinar. Você tinha ali uma pancada e ali começou a desenvolver. Não existe uma célula que fica ali quietinha e diz hoje assim, câncer, a célula de câncer, assim que ela, vou botar a palavra nascer, mas assim que ela se desenvolve, ela desenvolve e vai proliferando. Alguns subtipos de câncer segue bem rápido essa proliferação, outros segue bem devagar. Então você imagina que naquela época que você levou a pancada, aquela célulazinha era um câncer. E aí ela decidiu por conta própria que ia passar 40 anos dormindo lá no seu peito. E amanheceu Esperando, aos né? 55, eu quero ser câncer hoje. Não existe, entendeu? Então, eu exemplifico isso brincando um pouco com as doentes para elas entenderem que também tem algumas fake news que se dizem. A gente falou agora de mamografia. Outra coisa terrível é que fazer muita mamografia dá câncer. Gente, a Tem, gente... inclusive, deixa eu colocar aqui que eu acho que isso é uma dúvida. Sayane entrou agora, que ela pergunta assim: algumas pessoas têm dito, inclusive em post da internet, no Instagram, que mamografia aumenta a taxa de câncer de tireoide, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Fala um pouquinho Tá. sobre isso. E além disso, de aumentar a taxa de câncer de tireoide, e eu considero isso assim muito fake news, né? As pessoas estarem. Não tem embasamento, né? Assim, não Não é, tem não tem embasamento. embasamento. Não tem embasamento, não tem embasamento. O que existe para câncer de tireoide? As pessoas que trabalham dentro de centro de radiologia, elas têm mais desenvolvimento de nódulos em tireoide. Isso aí existe. Porque existe aquela radiação constante. Mas você imagina que uma técnica ou uma médica especializada nessa área, que passa o dia fazendo exames, já era para ter muita câncer no meio de quem trabalhasse em radiologia, mamografia, exames de imagem, né, de contraste e tudo. E também as pessoas que trabalhavam. Isso a gente não vê. O que a gente vê, supostamente, é o desenvolvimento, proliferação de nódulos, e que todos não são malignos, certo? Então, existe também um questionamento na hora de fazer exame, e eu gostaria de falar rapidamente, é que muita gente pedindo a proteção da tireoide. Olha, todo centro radiológico tem isso à disposição. Tem sim, mas não tem para todas. Isso é um grande problema? Não. Tanto a sociedade de mama como a sociedade de radiologia se posicionaram quando existiu esse comentário sobre muitas mamografias estarem dando câncer na mulher, a radiação que se leva de mamografia. E, em geral, uma vez por ano, raramente fazemos e menos do que isso, em casos muito específicos. A radiação que recebe da mamografia, ela é infinitamente menor do que a radiação solar. E nem por isso a gente vive tendo câncer de pele, por exemplo. Está ali com a radiação solar. Então, tem que tirar esse medo. A gente tem que desmistificar isso e a paciente entender de uma vez por todas que deve fazer seu exame de mamografia, não deve confiar em informações que não tenha das devidas, dada pelas devidas sociedades ou pelo seu médico, que é uma coisa muito importante. Vá para o seu médico, né? Isso, uma coisa que a gente já está com mais de 60 pessoas na live. Muito obrigado, pessoal, aí acompanhando, mas a quantidade de perguntas que está chegando, não vamos dar conta, mas vamos tentar responder en passant
pelo menos todas. Olha, qual é a importância, Nancy, do autoexame na prevenção ou na detecção precoce do câncer de mama? Qual o papel do autoexame? É esta a pergunta. Olha, o autoexame mamário, ele é importante, certo? Assim, a meu ver, a gente nunca pode dizer que o autoexame não dá importância e dizer a uma paciente, não examine sua mama. Não, o autoexame tem que ser estimulado. Por quê? Algumas lesões superficiais, se você olha para sua mama, toma banho todo dia, está palpando e olha, e você encontra uma ferida, aquilo ali pode ser um câncer. Existe um câncer chamado câncer de Page, que vem de uma feridinha bem pequenininha no mamilo, né? Na região mamilar da própria auréola. Então, isso deve ser incentivado. Mas, assim, a minha impressão, e isso aí é muito pessoal minha, sabe? Quando a gente estimula muito, isso é muito para uma população, sabe? Grande. Nos dias atuais, eu estimulo que toda doente deve se auto... Ela deve se olhar. A importância está no autoconhecimento, né? Uma mulher que se Autoconhecimento, conhece, exatamente. Você usou a que palavra consegue se certa. examinar, que conhece o que é normal, ela vai perceber, vai suspeitar quando vê algo anormal. E isso, Glauber, é um treino, entendeu? Então, eu tenho pacientes, eu tenho humildade de dizer que eu tenho uma paciente muito magrinha, de peito muito pequeno, e que ela encontrou o nó dela e disse que estava palpando o nó dela. E eu palpei a mama dela. Onde foi que você achou seu nódulo? De tão miudinho que era. E era também, um nódulo. E pode gerar também ao contrário, não é, Nancy? Exatamente. Assim, o autoexame, ele não substitui a mamografia. Exato. O autoexame não substitui o exame clínico do mastologista, do ginecologista. O autoexame, ele ajuda, mas nós não devemos basear. Eu não estou palpando nada, para que eu vou fazer mamografia? Não é assim. Não é assim. Nós não podemos ter esse tipo de ideia, né? E Nemi colocou muito bem aqui agora que nós conhecemos muito mais nossas mamas do que qualquer outro médico. Então, se eu faço o treinamento do autoexame, isso é uma forma de conhecimento muito profundo. Eu digo muito assim, elas saem da consulta e eu digo, olha, tá vendo aqui? Eu palpei tudo normal. Decore tatilmente sua mama. O que eu examinei hoje é o que está normal. E quando você estabelece um dia na semana que você vá fazer esses exames. Porque isso não substitui. Outro medo que eu tenho é de a gente querer palpar. Isso não é diagnóstico precoce. Quando a gente palpa através do autoexame... Excelente observação. Não excelente é mais observação. diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando dá essas informações. É importante? É. E uma paciente que é uma pessoa diferenciada, faz exame de rotina e palpa, ela certamente ela vai dar muita informação. Até para mim, que sou mastologista, e para o radiologista. Olha, eu estou palpando aqui. É se conhecer. Mas a gente tem que entender também que muitas vezes, a maioria das vezes, palpar um nódulo, você sai do diagnóstico precoce. Na verdade, a gente não quer palpar. A gente quer descobrir numa fase anterior à palpação. Quando ele se torna palpável, já está um pouco maior que, pelo menos maior que 1 centímetro. Então, aí o papel da mamografia, da importância desse exame. A glória de qualquer mastologista é descobrir os tumores abaixo de 1 centímetro, 0,5 centímetro ali. É tudo que a gente quer, porque a gente começa a ter curas acima de 90%, 98%. Você pega um tumor de 0,5. E como é que eu consigo isso? Através dos exames de rotina que seu médico pede. Entender que quando eu peço uma mamografia para vocês, e aí vocês vão fazer a mamografia, ela vem com ultrassom, que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Exames de ultrassom, eles são operadores dependentes. Então, ele depende de curva. Eu li um trabalho sobre isso muito interessante. Curva de aprendizado de quem faz. O doutor é ruim? Cabe com essa história de dizer que o doutor que fez ultrassom, ele é ruim. Ele não é ruim. Agora, a curva de aprendizado de alguns está acima. Então, este daí vai diagnosticar mais os tumores pequenos, entendeu? Então, eu gosto de exemplificar. Uma paciente ela fez uma mamografia considerada 0, quer dizer que precisa de exames complementares. Se tiver tempo, a gente fala um pouquinho desse BIRADS, que às vezes elas têm dúvida. E aí, na hora, ela fez um ultrassom que não elucidou muita coisa. Mas eu palpei uma área que a gente chama aquela área de adensamento, aquela área
que está um pouco, que a gente fica assim, a mama é um espelho da outra. Se eu vou palpar uma mama, e numa mama eu palpo bem diferente do que no outro quadrante, epa, isso me chama um pouco a atenção. Então, eu pedi a ela, era um plano de saúde que nem era muito bom, pedi a ela, olha, eu preciso de uma ultrassom melhor. E a médica descobriu um tumor de 0,5. Então, veja, o benefício do seu mastologista está lhe orientando como fazer ou não fazer. Eu sou muito contrária a essas coisas de você fazer o que você quer. Eu vou ali no ultrassom perto da minha casa, nem pão bom a gente tem mais perto da casa da gente. Então, a gente... Ô, eu estou Nancy, brincando para relaxar, mas vamos. claro. Olha só, tem uma pergunta aqui, que tem muito homem entrando aqui na nossa live. Então, há uma pergunta sobre câncer de mama no homem. Isso acontece, câncer de mama acontece no homem? Quando é que um homem deve procurar um mastologista? Está aqui a pergunta e eu queria que você ajudasse a responder aqui para os homens que estão nos homenageando com a presença. Primeiro que a incidência de câncer de mama em homem é muito baixa. É considerado aquele câncer de 1%, né? É 1%. Mas acontece. Mas acontece. Então, o homem deve ficar muito alerta quando ele vê a questão nodular. Ele está lá, sentiu aquela nódulo, ele tem que investigar isso aí. Então, a incidência é baixa, mas habitualmente, por eles não ter o parênquima que a mulher tem, na verdade, eles têm muito mais músculo, né? Pouca gordura, não tem uma glândula. Lembrar também que as ginecomastias, elas não dão, assim, uma incidência maior de câncer de mama. Não. Ginecomastia são aquelas mamas, homens que têm mamas mais maiores, né? Vamos dizer assim, mais desenvolvidas. Então, né? É a forma mais nodular, entendeu? Em compensação, para os homens, o que resta para eles é tirar tudo. A gente se diagnosticar, um homem diagnostica um tumor de 1 centímetro, muitas vezes a gente vai tirar tudo, ele perde o complexo da areola do mamilo. Já a mulher, esse tamanho, a gente tem várias opções. E tem a vantagem da gente ter essas bolas que a gente tem aqui na frente, né? Tem sempre uma vantagem. Eu vi uma questão aqui de uma participante aqui, e ela falou que quem deu o diagnóstico dela foi a médica do ultrassom. Veja, eu acho que é exatamente isso. Muitas médicas boas de ultrassom, você vai diretamente para ela e faz. O que eu falo é o seguinte, às vezes perde a sequência. A gente, como médico, principalmente quem faz os consultórios, tem uma sequência. Então, ela iria descobrir isso de qualquer jeito, mesmo você passando por mim. Entendeu? Ou por qualquer outro, não por mim, por qualquer mastologista ou médico, não é isso? Então, isso não quer dizer que indo primeiro para quem faz ultrassom, você está dando mais diagnóstico. Não. Ok. Talvez a gente tenha uma sequência aí de... Existe, isso é estudado, né? Existe por trás estudos clínicos de uma sequência ideal, de um tipo de densidade mamária ideal. Então, gente, não é uma resposta assim única para isso, não. Mas há uma pergunta curiosa da Cássia. A Cássia perguntou para a gente sobre isso aí, sutiã de armação e câncer de mama. Eu queria estender um pouquinho. Sutiã de armação, é esse o nome? Prótese. De aro, Glauber. De aro. De aro, para sustentar, meu filho. Claro, eu quero saber se esse sutiã causa câncer. Se é verdade isso. Não, de forma alguma, de forma alguma. O que tanto isso, como também o uso de desodorante. Eu aproveito para botar nesse pacote aí de armação de sutiã, o desodorante também. Não existe nada disso, nada, não existe. Tudo que a gente falar, eu não posso falar para você porque não se acha. Eu tenho que falar porque várias pessoas estudaram sobre isso. Isso é que é usar da boa informação. Sutiã de bojo é a mesma coisa? É, sim. Então tá tudo englobado aí. Fala pra gente. Não, ele não dá mais câncer de jeito nenhum. O que acontece muitas vezes é que as pessoas associam o sutiã de aro, né, ou de bojo, como um sutiã que às vezes dá mais dor. Né? O arozinho fere aqui. Eu tive uma paciente, por sinal, que ela fez abscesso. Ela fez abscesso de tanto que o sutiã perfurou aqui, machucou a região mais da axila. Lembrar o seguinte,
que a maioria das mulheres não sabem escolher, pasme vocês, o sutiã adequado. A gente sempre quer ter a mama menor do que o nosso peito. Então, o que é que acontece? Falando do sutiã de aro. Tu compra um sutiã que tu é tamanho 44 e tu compra um sutiã 42. Isso vai machucar a tua mama. Isso vai ferir. E toda vez, por que se associa isso? Porque toda vez que a mulher tem muita dor mamária, ela associa ter dor com câncer. Lembrar que dor mamária não é o principal sintoma de câncer de mama. Não é. Não é de jeito nenhum. Na verdade, quando vem começar a doer, hein, Nancy, a coisa já está muito avançada. Não é o primeiro diagnóstico, né? Não é esse sintoma. Ele sai proliferando e destruindo as terminações nervosas. Esse é o papel do câncer. Ele burla o sistema de defesa da gente, se chama de defesa imune, entendeu? Então, ele sai destruindo tudo. Portanto, esperar que a dor mamária, nós mastologistas, adoramos quando vocês têm dor mamária, porque vocês seguem para o consultório da gente. E a gente tem a oportunidade de fazer prevenção, de orientar a alimentação, de controle de peso, não é? Lembrar disso, a obesidade é um dos fatores assim, primordiais que favorece ao câncer de mama. Prótese... Desculpa. O sutiã tem a ver com isso, certo? Prótese mamária. Mamária. Fala um pouco de prótese. Já 3 pessoas querendo saber de prótese. Porque tem gente mandando aqui no inbox, gente. Põe aqui na mensagenzinha que fica melhor de a gente visualizar. Aqui no texto, na nossa live mesmo. Não, gente, de jeito nenhum. Continue colocando suas próteses com boas indicações de cirurgião plástico, antes indo para o seu mastologista. Ele tem que averiguar se você está tudo bem com você. Lembrar da sua história familiar, mulheres produtoras de nódulos. Você colocando uma prótese, por exemplo, o risco para câncer, porque surgiu a história desse linfoma que fica perto da prótese. Não, isso é muito raro. É 1 em cada 5 mil, a previsão, 1 a cada 10 mil, mais ou menos. A história do linfoma de células, né? Linfoma de células grandes, né? Eu acho que é grande o nome. Linfoma de grandes células. De grandes células. E aí, esse tipo de linfoma é raro. Então, por conta desses episódios, de alguns diagnósticos, foi lançado assim na internet um medo total e que todas as mulheres têm que tirar prótese. Não, gente. A colocação de prótese depende do seu mastologista, com opinião estética do seu cirurgião plástico, certo? O mastologista eu friso por quê? Porque também tem mulheres que colocam a prótese sem fazer sua revisão mamária, certo? Também acho que uma mulher que tem alguns nódulos, e a gente vai para o BIRADS. O BIRADS é uma classificação da mamografia. Fala um pouco desse BIRADS. Fala um pouco disso aí. O BIRADS é o seguinte, é uma classificação que também é usada no ultrassom, ressonância e tudo. O que é que a americana inventa muita coisa ruim, mas inventa muita coisa boa também, né? Então, ele criou esse, eu chamo muito de catálogo, que é um catálogo... uma classificação, né? Uma classificação. Ele vai nos dar, ele foi criado porque em algumas saúde de alguns países, e principalmente nos Estados Unidos, muitas vezes os pacientes passam por clínicos. Então, foi uma oportunidade de caracterizar a imagem para, na hora que tiver aquela imagem, ela tem um número que vai de 0 até 6. Resumidamente, o 0 sempre vai precisar de exame. 1 é negativo, o 2 tem uns achados que lhe dá uma negatividade para ter câncer de 0. O 3 tem uma incidência de 2% de você ter câncer de mama. O 4, aí esse é o nosso problema. Vai acima de 2 e vai até 90, 90 e pouco de chance de ter câncer. A gente pode explicar se o pessoal perguntar mais sobre esse 4. E o 5 é acima de 95. 6 são aquelas doentes que já fazem exame com biópsia positiva. Ela já tem o diagnóstico. E faz. Então, o que é que acontece? Esse BIRADS foi criado para a gente conseguir dar informação melhor para a paciente, certo? E aí você me perguntou em relação a isso antes, qual era a pergunta? Era... Exatamente se essa silicone, se essa prótese, isso Sim, tá certo. Aí o que é que acontece? Eu me preocupo muito com a paciente que tem um BIRAD 3 e vai colocar prótese. Então, sim, exatamente. Ela faz todos os exames e não consulta o mastologista. Um 3, muitas vezes, ele tem falha. Ele pode precisar de uma biópsia anterior.
eu sou contrária a doente que vai abrir a mama para colocar uma prótese e não tira seus nódulos. Eu sou contrária, porque eu tenho que avisar a doente que ela pode ter uma tendência a ter nódulos, que isso segue a família. Isso é importante. Isso é de importante. mulheres, ela tem tendência a ter nódulos. O que acarreta eu colocar a prótese? Isso é uma dificuldade? Não. A gente está preparado com bons radiologistas. Tem uma técnica para você fazer a mamografia, que se chama uma técnica de ressachar totalmente a prótese. O Brasil é campeão de colocar prótese mamária. Então, a gente já está muito acostumado a fazer rastreamento dessas mulheres. Mas elas têm que ser preparadas, eu acho que elas têm que ir zeradas para colocar a prótese. E também avisada do risco individual e aí pessoal dela. Isso aí é um médico mastologista que vai saber. Você tem uma mãe que teve câncer de mama, você teve uma tia, ou você tem a família toda, é nódulo demais. O que acarreta isso? Se você for ter que operar com a prótese, você tem que saber que você pode ter, talvez, não é certeza, o custo de tirar essa outra prótese que você colocou e tirar os nódulos e novamente colocar isso. Então, a doente tem que ser esclarecida de tudo. Então, não dá de jeito nenhum, não tem uma incidência maior de câncer que conta a prótese, continue se embelezando, eu acho ótimo, mas isso aí tem que ser muito bem visto, tanto pelo médico, como mastologista, como um cirurgião plástico. Eu vou ter que ir mais rápido, Nancy. Bora Tem lá. muita pergunta. Displasia mamária. Fala o que é displasia mamária. Tem uma pessoa querendo saber se isso gera câncer. Olha, veja bem. O que é displasia mamária? É um termo que nós mastologistas não usamos, certo? Isso se usava muito no passado, lá para 20, 30 anos atrás, todo mundo usava esse termo. A gente não era nem nascido, né, Nancy? Fala sério. Por aí, né? Aí veja só, o que acontece? Isso foi um termo usado para significar o fato da mulher ter as mamas grandes, as mamas pesadas e as mamas muito glandular. Então, o médico, muitos diziam isso para a paciente. Você tem displasia mamária, tem que diminuir essa mama. Isso foi um termo usado muito errado. O que é displasia mamária? Displasia mamária, a gente chama hoje de alteração funcional benigna da mama. Olha como o nome é bonito, grande, e já diz tudo. Não dá para colocar nome de filho, gente, né? Exatamente. Olha, nome e sobrenome. Repete, Nancy, como é que é isso aí? Alteração funcional benigna da mama. São alterações geradas pelos hormônios que você tem. Certo? Isso é uma coisa comum. Comum. Então, isso é comum. A gente não pode dizer que uma mulher que tem uma mama grande ou uma mama muito densa, que é aquela mama que tem muito tecido glandular, ela vai ter um problema, ter câncer de mama por isso. Então, muitas lá para trás, então a coisa se carregou por gerações mais antigas. Carregaram isso como um fator de maior risco para câncer de mama. O que existe é a mama que é mais densa, ela... Não é que o risco é alto, mas existe, às vezes, uma dificuldade de diagnóstico dessas mamas. Essas mamas são mamas difíceis de ver pela mamografia, precisam de complementação, entendeu? Então, essa dificuldade no diagnóstico que pode dar, por exemplo, uma dificuldade do diagnóstico precoce. Perfeito. Da importância, novamente, do mastologista. Perfeito, perfeito, perfeito. Cisto de mama. Algumas pessoas perguntam, o que é um cisto de mama? Qual é o tratamento? Isso pode virar câncer? Boa pergunta. Veja, o cisto de mama, antes disso eu queria falar assim rapidamente. Um grande amigo meu aí falou, e homem a gente tem que dar atenção, porque a maioria é mulher, tem que dar um pouquinho atenção aos homens. Sérgio falou um pouco assim, da prevenção das mulheres que não podem, sabe? Assim, realmente isso existe. A gente está falando aqui, dando informações a pessoas que têm dinheiro, que têm posse, que faz sua prevenção. A prevenção no Brasil, para as pessoas que são do SUS, que são pobres, ainda é muito aquém. Com o Covid, a gente teve um impacto extremamente negativo para esses pacientes. Tem paciente que ainda demora 2 anos para fazer. Isso é muito lamentável, sabe, Sérgio? E o que a gente pode fazer é novamente dizer que elas precisam procurar mastologista na rede pública. Isso é uma arma para a gente abreviar os exames. Isso é uma arma para a gente, né? Existem algumas políticas públicas que mandam as pacientes para prefeituras e aí na prefeitura decide que a mamografia é a partir de 50 anos. Não, gente, tem que seguir o que a sociedade manda.
É verdade. acima dos 40 anos de idade. Eu até quero falar uma informação para você, isso ainda está para ser publicado, mas um pesquisador, inclusive amigo de todos nós, o Rufo, lá da Universidade de Goiás, que tem pesquisado essa coisa do rastreamento, da detecção precoce no Brasil, rastreamento populacional, quer dizer, fazer com que as pessoas cheguem ao diagnóstico de tumor ainda de Muito bom, forma assim, papai. pequena. Ele disse que o impacto dessa pandemia foi tão grave, foi tão importante, que a gente já não tinha uma cobertura boa. A cobertura do Brasil nunca passou dos 30% da população Exato. para fazer esse rastreio. E com a pandemia, nós deixamos de fazer, só no ano passado, mais de 1 milhão de mamografias. Muito Imagina sério, quanto sério. diagnóstico que ficou para trás Muito sério. por conta desse impacto negativo que a pandemia trouxe para nós. Mas continua, Nancy, do cisto. Vamos falar do cisto aí. Então, assim, o cisto, voltando para o cisto, ele é também uma alteração funcional benigna da mama. Eu, porque tenho cisto, eu tenho mais... Esqueça, o cisto simples, quando está lá, BIRAD 2. O 2, e muitas vezes tem múltiplo cisto. Tem mulheres que têm, eu já peguei uma paciente com 20, 30 cistos em cada mama. Ele não existe nada na literatura que quem tem esse cisto simples vai ter mais câncer de mama. O que acontece, que eu digo muito, olha, você veio com um defeitinho. Talvez você tenha, pela literatura, mais receptores hormonais e façam com que haja mais proliferação. E o cisto nada mais é que é um saquinho, e ele tem um cisto simples, uma camada bem fininha, ele quase não tem célula nesse cisto. Mas aí vem a segunda pergunta que talvez alguém faça. E o cisto complexo? O que é um cisto complexo, né? O que é um cisto que deixou de ser simples? É um cisto que às vezes ele se divide, ele tem dentro dele uma divisão, ele provavelmente tem mais proliferação celular. Ao longo dos anos, ele começa a proliferar mais camada de célula ali. E outras vezes, ele também pode ter o cisto, um componente sólido. Este aí a gente se preocupa. Quando a gente tem um cisto que tem um componente sólido, esse cisto é preocupante para a gente na mastologia. Habitualmente, a gente tem que investigar com as biópsias, tem especificamente biópsias que a gente, vários tipos de biópsia que a gente pode pedir, mas a gente tem que investigar, certo? E entender, Perfeito. quando a gente investiga, porque eu tenho uma área mais sólida no cisto, isso não nos dá, tem que seguir o BIRAD. Se o BIRAD está ali 4, se o BIRAD está ali 3, a gente muitas vezes opta, mas lembrar que no 3, a incidência desse cisto, que foi um pouco diferente do simples, que era BIRAD 2, e ele é 3, esse cisto dá uma chance de você ter câncer de 2%, é muito pouco. E quando você vai para o 4, ele aumenta um pouco. Mas lembrar que dentro do 4, eu posso ter as hiperplasias. Imita aí nossa grande patologista. Patologista. O BIRADS 4 também contempla as hiperplasias, né? As típicas e as atípicas. Então, não ficar com essa fixação que eu tenho cisto, eu vou ter câncer. Eu queria... Oi, desculpa. Vai, Nancy, termina. Pode falar. Então, é basicamente isso aí, a informação. Que cisto nem sempre, e na maioria das vezes, é só doença mais benigna do que maligna. Eu queria também destacar que aqui uma observação que a doutora, nossa colega mastologista Luciana Limonge também está nos participando aqui da nossa live. E ela colocou... Lulu é uma querida nossa, né, Glau? Pois é, do coração. Então, ela está colocando exatamente isso, esse medo das pessoas esse impacto negativo da pandemia tem levado a muitos casos de doença avançada. Então, Exato. A gente reforça aqui, corroborando aí com o que Darley está falando, com o que Luciana está falando, não é a prevenção, a detecção precoce, fazer a mamografia anual é algo de extrema importância e a gente não pode deixar de fazer. Alguém colocou, mamografia dói. Sim, é uma dor, concordo com você, é um desconforto talvez, mas salva vidas, salva vidas. Então, é um desconforto que vale a pena, é uma dor que vale a pena ser superada, porque, de fato, vai tirar muita gente, vai conseguir curar muita gente, que é um evento uma vez por ano, não é?
Então, é importante realmente você, respondendo essa colega que nos falou. Outra observação, sabe, que eu faço, Glau, até para isso é muito importante a gente procurar primeiro um mastologista. Eu tenho muita oportunidade de antecipar um pouco como é esse exame mamográfico para paciente. Então, eu dou umas dicas. Você, na hora de você se posicionar, não retrai a sua mama. Vão fazer uma compressão, mas ela é muito rápida. Então, eu saio dizendo todo o trajeto que ela vai ter. Isso é muito bom. Por quê? Porque a paciente, ela sabe que aquilo ali vai dar um desconforto e não é dor. O nome disso se chama desconforto. Os homens eles têm que entender isso também. Isso não é dor, dói. Não, não espalhe que dói. Ela dá um desconforto. Mas à medida que você coopera, a técnica manda você colocar o braço por cima da máquina. Isso tem que ser colocado em modo de relaxar o ombro, você colaborar com o exame. Então, muitas mulheres com medo, elas ficam tracionando o corpo para trás. Esse tracionar para trás puxa mais ainda a mama e prejudica. Então, até nisso é muito importante. Se você vai para o seu mastologista e vai fazer sua primeira consulta, ele vai explicar, a primeira mamografia, digo, ele vai explicar para você. Ai, dói? Ela vai perguntar. E você tem a oportunidade de explicar, entendeu? Então, a palavra que eu encontro é desconforto, não é dor. Perfeito, perfeito. Então, retira a palavra dor. Desconforto. Gente, ó, tem uma pergunta aqui sobre derivados da soja. Eu coloquei aí, Nancy. Não sei se você está vendo, mas a maioria das pessoas que estão entrando está dizendo: doutora Nancy é ótima, ela é clara, direta. É tudo ela amigo, consegue... minha gente. Aí não vale, minha gente. Eu não acho. Acho que você não é porque é amigo, é porque você tem esclarecido muito. O problema é o tempo. A gente está aqui nos aproximando dos minutos finais da nossa live, infelizmente. Não é? Mas a gente tem muita coisa, Nancy. Eu quero combinar contigo um outro momento. Talvez a gente chame uma terceira pessoa, que agora o Insta nos permite fazer agora conversas com mais gente. Então, a gente vai voltar com esse assunto. Mas eu queria que você respondesse ainda umas 2 ou 3 perguntas finais. Primeiro, sobre derivados da soja. O que é que isso tem a ver com câncer de mama? É bom? É ruim? Derivados, aqui Mimi está colocando mesmo assim, o uso de molho shoyu, o consumo de comida japonesa que é carregada nesse tempero, enfim. O que tem a ver isso com câncer? Não, eu não acho que, não é nem eu achar, né? Não existe uma alimentação única que vai dar a você câncer, entendeu? Então, você comer mais o shoyu ou tudo não vai lhe dar. Não tem isso nada na literatura sobre isso, entendeu? Não piora. Quem já teve câncer e pode comer soja, é isso. Eu quero dizer para você, quem fez essa pergunta aqui, que não tem nada que afirme isso. Na verdade, isso ainda é um mito. As pessoas achavam que isso poderia trazer algum prejuízo, mas vários estudos já mostrando aí que não tem realmente nada a ver. Reposição hormonal, Nancy. Reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal na menopausa. Ou na pós-menopausa, na verdade. Isso leva a câncer e qual é a relação entre os hormônios dados de forma oral e o câncer? Eu vou... Porque assim, a gente falar agora de trabalhos não é o objetivo da nossa live, né? Que a gente está mais abordando leigos, né? Mas, para vocês terem uma ideia, se eu faço a terapia de reposição hormonal numa paciente, eu só aumento uma em cada que faz, né? Como é que eu posso explicar isso melhor? De cada 30 que eu faço reposição hormonal, né? Eu não faço, aliás, 30 pacientes, eu não faço reposição. Ela vai ter X caso de câncer. Se eu fizer em 30 a reposição hormonal, ela aumenta em 8 casos de câncer de mama. Então, é mínimo a incidência, vamos dizer, o percentual de pacientes que com a reposição hormonal, já foi comprovado em vários trabalhos, tem câncer de mama, é muito pouca. Agora, qual é a ressalva que eu faço? A reposição hormonal tem que ser feita com muita responsabilidade, né? A gente tem que olhar os fatores de risco, né? Se tem fator de risco para câncer de mama, a gente tem que ver o segmento dessa paciente. Isso são coisas muito mais importantes do que a gente dizer à doente que ela precisa da reposição e, muitas vezes, a reposição dá vida à mulher. Então, eu sou contrária a não fazer reposição hormonal. Pesar aí
o risco-benefício, vamos dizer assim, não é? Se você, você faz a reposição acompanhada por um médico, inclusive, hoje a reposição hormonal que é feita é muito mais rica em estrógeno, quer dizer, é muito menos perigosa do que no passado. E se você é bem indicado, se o médico acompanha, se você faz sobre a supervisão, você com certeza tem mais segurança. Nancy, estão perguntando do seu óculos, que é muito bonito. Que marca é esse? Fala alguma coisa aí. Tá lindo esse óculos. Acabaram de falar aqui no privado. Eu sou muito pouco fashion, viu? Me pediram para fazer maquiagem, não fiz nada disso. Eu sou eu mesma, entendeu? Esse óculos aqui foi sugestão de uma amiga minha que é dona de ótica. É ela que tem um bom gosto, não sou eu. Mas tá ótimo. Gente, olha, eu quero caminhar agora para as palavras finais. Da minha parte, estou muito feliz de começar esse trabalho de live com Nancy. Nancy é uma amiga do peito, do coração. Ela tem essa veia educacional que ela costuma esconder, mas eu vou puxar mais vezes ela para nos falar aqui. Só você nada, você é super preparada, você tem muita qualidade, traz muitas informações de forma assim, com a linguagem que as pessoas entendem, porque também não importa você arrotar informações complicadas e palavras difíceis e não atingir o objetivo que é educar as pessoas. Então, tem aqui os minutos finais. Eu queria que você desse sua mensagem aqui para essas pessoas que chegaram aos 60 pessoas que estão nos vendo, e eu queria que você desse sua mensagem para essas pessoas. Eu queria dizer a vocês assim que, para mim, saúde é muito mais do que não ter doença. Eu vi isso de um grande professor, isso ficou na minha cabeça, sempre ficou gravado. É muito importante que a gente não só ter doença, a gente tem que ser saúde como um todo, a gente tem que praticar exercício. Eu pratico o exercício diário, numa live aí, se vocês quiserem, que é com Beto Medeiros Prof. Ele fez questão de eu fazer propaganda dessa live dele, mas é brincadeira. Ele é muito Você bom. É crossfiteira, Nancy? Não? Não, eu sou das antigas, de ginástica localizada. Então, tá. Eu acho que é você fazer exercício físico diário, uma boa alimentação, cuidar da sua mente, entendeu? Tem eu vou terminar dizendo um pensamento de um escritor e filósofo chinês. Ele diz que a saúde é o maior posse que o ser humano possa ter. E realmente, é você ter dinheiro, ter tudo, mas você tem saúde, é a maior posse que você possa ter na vida. O contentamento é o maior tesouro. Para isso, você tem que estar feliz no seu dia a dia. Faz parte você cuidar. Nosso corpo é um templo sagrado. Tem que ser cuidado diariamente, sabe? Regado, feito uma plantinha. E isso nos dá contentamento, né? Então, é um maior tesouro também. E que a confiança é o melhor amigo. Quando você confia no médico, confia em Deus, né? Isso é muito importante para o ser humano. Eu acho isso tem que ser muito pensado. A gente fica muito pensando em fazer exame, fazer tudo. Eu quero fazer um PET, porque vai ver tudo. Não é bem assim. A gente tem que cuidar da saúde como um todo. E eu acredito muito nisso. Que saúde não é só não ter doença. Hoje a gente presta muito mais atenção como médico. O médico que não estiver prestando atenção da saúde do seu paciente como um todo, ele não está fazendo muita coisa. Ele tem que aprender mais. Espiritualidade, né, Glau? A espiritualidade. Perfeito, Nancy. Perfeito. É tão importante. Nós vamos ter um dia especificamente para falar sobre espiritualidade no contexto do câncer. Vai ser um grande encontro. Mas eu queria, nessa primeira live nossa, inaugurando, né, Nancy, com o pé direito, com você, agradecer as pessoas que nos acompanharam e pedir desculpas. É muita coisa que estão perguntando, a gente não deu conta. Eu sei que a gente não deu conta, Nancy. Então, a gente vai ter que voltar. Mas, Glau, a gente vai ter que falar mais. Glau, tu ficou tão bom aí. Eu fiquei meio ruim, tô me achando tão escura aí. Você é linda, minha amiga. Você é linda. O importante é as pessoas estarem ouvindo, estarem entendendo o que nós estamos falando, não é? Compreendendo, assimilando e aplicando às suas vidas, gente. De 25 a 30, um terço dos casos de câncer, a gente pode evitar com medidas simples, não é? Cuidando do nosso peso, tendo atividade física, se alimentando bem. E são coisas baratas. E as pessoas pensam somente em remediar, né? Quando a gente pode, de fato, prevenir. Então, nos acompanhe. A gente vai estar anunciando nos próximos dias nossa próxima live. Desde já convidar você, Nancy,
para estarmos juntos novamente e agradecer a todos vocês. Tenham cuidado nesse momento da pandemia. Gente querida, tá aqui, uma oportunidade, né? É verdade. Foi uma iniciativa maravilhosa. Isso é um serviço, sabe? Isso é um serviço à população. As pessoas estão com medo, estão querendo de novo ficar em casa. Então é muito importante que a gente vá para esses canais, né, com a verdade da ciência, né? Não inventar coisas da cabeça da gente, mas falar Exato. das coisas que as pessoas podem cuidar. Parabéns. E se cuidem, minha gente, se cuidem. Usem máscara, se protejam, respeitem o outro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil das nossas vidas. Então, fiquem com Deus e até a próxima. A gente com certeza vai estar aqui. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Saúde para todos. Gente, até a próxima. E nós vamos voltar muito em breve com a nossa live falando sobre esse contexto do câncer nas nossas vidas. Até a próxima. Um beijo grande, um beijo.